201 detentos que foram agraciados com a tradicional saidinha de Natal foram presos novamente pela Polícia Militar de São Paulo. Eles foram levados às penitenciárias mais próximas por descumprirem medidas impostas pelo Poder Judiciário. Um projeto que pretende acabar com as saidinhas já foi aprovado na Câmara e deve passar pelo Senado no início de 2024. Adalberto Piotto, boa noite, especialmente agora para você. Prazer estar ao seu lado. Uma determinação que precisa claramente ser revista e logo? E logo, Adri. Boa tarde, boa noite a você, Carlo, Constantino, a você que nos acompanha aqui. Vamos lá, esse projeto está no Senado, houve um pedido de vista coletivo e poderia já ter avançado, até porque a Câmara já discutiu esse assunto no primeiro semestre deste ano e foi aprovado, ou seja, depende do Senado. A gente tem um problema hoje em Brasília que o que a Câmara aprova, o Senado demora a avançar, o que o Senado aprova, a Câmara demora também a dar prosseguimento. O que começa a abrir um questionamento sobre esse sistema bicameral do Brasil, porque não faz sentido, tem que colocar para votar, tem que colocar pelo menos para que as pessoas saibam como o seu parlamentar, seja o senador ou seja o deputado, votou. Mas esse caso chama atenção, se você abrir agora na internet, saidinha de Natal, vítimas, qualquer coisa assim, você vai aparecer, vai aparecer para você o seguinte: preso em saidinha de Natal dá facadas em homem e agredido pela população em Minas Gerais. A população tem que tomar a frente da situação. Jovem assassinado em Balneário Camboriú e suspeito é homem em saidinha da prisão. Notícia de 18 horas atrás. Suspeito de matar a mulher dentro de hotel na véspera de Natal é preso. Bom, também parece que é um sujeito de saidinha. A questão é, quando é que se vai olhar esse fato pelo olhar da vítima? Pela perspectiva da vítima? Porque todas essas pessoas foram presas porque elas cometeram crimes, foram condenadas, por isso que elas estão cumprindo pena. Qual é o nível, por exemplo, de perseguição que esse detento, numa possibilidade de saidinha, vai atrás de quem, obviamente, foi vítima dele e que depois contra ele? Nós estamos falando de uma coisa extremamente séria. Essas saidinhas já se provaram uma medida que não é necessariamente algo benéfico à sociedade. Quem vai devolver a vida dessas duas pessoas, só para citar poucas aqui, que perderam exatamente a vida de duas pessoas, vida perdida neste momento porque dois presos de saidinha, abusando de um benefício, abusando de um privilégio, voltaram ao crime. Sem contar essa sequência de presos pelo Brasil que não estavam cumprindo, ou esses presos todos que não estavam cumprindo as medidas todas impostas pela Justiça. Porque a saidinha é condicionada a uma série de comportamentos que ele tem de ter. Aliás, limitação de horário, não pode se afastar de determinado lugar, não pode depois, acho que das 10 horas da noite, ou seja, tem uma série de exigências. O sujeito simplesmente não cumpre. Alguns voltam a cometer crimes, outros crimes, inclusive, hediondos. Nós estamos falando de assassinato. Quando é que a Justiça vai olhar este assunto pelo olhar da vítima? Pela perspectiva da vítima? Este é o drama. Agora, de novo, por que o Senado não conseguiu votar um assunto de tamanha importância e que sim, tem apelo da sociedade? A sociedade quer uma definição sobre esse assunto e os parlamentares têm que dar resposta. A Câmara já deu, por que o Senado está enrolando com essa situação? E é um movimento que se repete, o nome está bem colocado na nossa tela, é um bate e volta já manjado. Rodrigo Constantino, boa tarde aqui do Brasil, boa noite para você dos Estados Unidos. Legal sempre conversar com você. Consta a própria experiência, aponta, né, os riscos desse privilégio chamado de saidinha temporária dos presos. Exatamente, Adriana, e é um contraste muito grande com a realidade que eu encontro aqui nos Estados Unidos. Boa noite, Adriana, boa noite, Piotto, boa noite, Caute, boa noite, acima de tudo, a nossa audiência. Veja, o Piotto disse algo muito pertinente, né? Até quando o sistema vai olhar para isso tudo sem o olhar da vítima, que é o mais importante, quero crer, a imensa maioria da população brasileira é configurada por pessoas honestas, trabalhadoras, e elas sofrem a cada dia na mão dos marginais. Nós estamos falando especificamente das saidinhas, né, porque acontece nessa época do ano e logo depois vem essa sequência de notícias aí que estamos retratando. Vários são presos de novo por descumprir medidas, tem outros crimes, às vezes hediondos, como lembrou o Piotto, sendo cometidos,
mas essa é a realidade do sistema como um todo. A saidinha é a ponta do iceberg. Estamos lidando aqui com um sistema judiciário absolutamente leniente com a marginalidade. O Brasil tem um grande problema quando o assunto é crime, que é a impunidade. Mesmo esses crimes hediondos, assassinatos, tudo, o sujeito ter uma saidinha já é um absurdo, mas quando não tem esse privilégio, esse benefício natalino e tudo, ele pega muitas vezes ali, no máximo 30 anos, sai com muito menos do que isso, de pena cumprida. Isso é impensável em países mais sérios. Impensáveis. Então, tem que vir um conjunto todo de mudança de mentalidade, mudança de premissa. Tem que reduzir a maioridade penal, tem que endurecer a punição aos crimes, principalmente mais severos, mas tem que ter também tolerância zero com os pequenos delitos, porque já ficou claro que isso funciona, isso transmite o recado adequado aos bandidos que muitas vezes tomam decisões racionais, fazem cálculos de custo e benefício na hora de escolher o crime. Então tudo isso tem que mudar, tem que encarecer o crime. E olha, eu aproveito a ocasião para prestar solidariedade aos policiais. É óbvio que nem todos os policiais são perfeitos ou são honestos, a gente sabe que tem a banda podre da polícia, mas assim como a população tem uma maioria honesta, eu não tenho a menor dúvida que a polícia também conta com um efetivo, na sua maioria, gente honesta e que ganha mal e se arrisca, muitas vezes é mal preparado, mal treinado, tem armamento inadequado para enfrentar o crime, e mesmo assim, por senso de dever, por patriotismo e tudo, está correndo esse perigo para manter, ou tentar manter a população em segurança. Aí vai lá, consegue prender o marginal e o sistema de justiça solta. Então, a sensação do policial no Brasil é de enxugar gelo. É uma coisa absolutamente insustentável. Ninguém aguenta ficar o tempo inteiro prendendo. Tem gente que já foi presa 30 vezes e vai lá e mata alguém. Então, essa vítima, essa pessoa que perdeu a vida, o que não tem volta, não tem recuperação, ela perdeu a vida para um sistema absolutamente leniente e que ignora o olhar das vítimas. E parece que feito sob medida para proteger os bandidos. Isso tem um nome, né? É bandidolatria. O Brasil hoje está nas mãos dos marginais. É triste, é uma injustiça. O Constantino bem lembra esse trabalho redobrado dos policiais, infelizmente, nesse período em especial. E também, Carlo Caut, boa noite. Primeira vez ao seu lado aqui na bancada do Oeste Sem Filtro. Uma alegria, sou admiradora do seu trabalho. O Consta trouxe para a gente também a reflexão com relação à impunidade, né? Que será que acaba instigando o criminoso? E os bandidos saem nesse período e a população de bem se tranca. Pois é, né, Adriana? Primeiramente, boa noite, é um prazer estar com você, dividir a bancada com o Piotr, com o Constantino. Não, é exatamente isso, porque o bandido faz um cálculo muito racional. Vale a pena delinquir, vale a pena violar a lei, porque se o risco de ser preso e de passar um período na cadeia é menor, né, do que a vantagem que obter, vale a pena, nesse caso, violar a lei. Se a gente pegar os números, a gente não tem os números de 2023, porque saberemos disso a partir do dia 30, 31, que são divulgados. Mas o ano passado, eu me lembro nitidamente que havia estados onde quase metade dos presos não voltavam para as cadeias. O Rio de Janeiro é um exemplo típico. Quase 50% dos presos que são liberados durante a saidinha, a chamada saidinha, que acho o nome até elegante demais, por esse rito, né, por esse ritual quase tribal, não voltam. 50% quase dos presos no Rio de Janeiro não voltam para as cadeias. E estamos falando de gente de facção criminal, assassino, traficante, estuprador, que saem e acabam voltando para as gangues, para as organizações que faziam parte antes de serem presos ou delinquindo novamente. Tivemos um caso agora, né, que eu estava falando de pessoas que saíram da prisão durante a saidinha, mataram, estupraram, voltaram a delinquir, ou simplesmente violaram as regras que eles mesmos aceitaram para sair. Ou seja, já passou da hora de acabar com essa instituição que não existe em outros lugares do mundo. Não existe que um traficante de drogas, mesmo que esteja em regime semiaberto, ou um estuprador, ou um assassino, possa sair desse jeito. Chegamos no Brasil a um nível que beira o ridículo, porque quando temos assassinos de familiares, que também tem casos muito famosos, que saem não apenas no Natal, mas no Dia dos Pais,
evidentemente, da tragédia passamos para a farsa e já está na hora disso acabar e aguardamos, então, que o Senado, de fato, termine com esta instituição que não tem mais nenhum sentido para existir, que é a saidinha, não só no Natal, mas em várias ocasiões, né? Na Páscoa, no Dia dos Pais. Toda e qualquer ocasião é válida para o preso não ficar mais preso e sair para a rua para delinquir ainda mais. É de ficar indignado, né, Piotr? Quando um preso que sai comete um crime, você pensa, ele poderia ter sido evitado esse crime? Veja só o caso dessa cozinheira de Campinas que foi morta dentro de um hotel no dia 25 de dezembro. O assassino, o indiciado agora, era um sujeito que tinha sido condenado porque matou a companheira em 2018. Nós estamos falando de feminicídio, não é esse o nome? Qualquer crime é crime. Qualquer perda de vida é perda de vida. Mas houve recentemente, até por uma série de questões que são muito importantes de se levar em conta, uma importância maior, né? Ou se dê um foco maior em questões de crimes contra as mulheres. Este sujeito aqui, porque foi beneficiado pela saidinha, fez outra vítima mulher. Em menos do que 23 para 18 são 5 anos. É isso? Essa semana, no próprio dia do Natal, um crime que tenta se combater no Brasil de forma E aí, como é que... Aí eu urgente. pergunto, vamos lá, tem sempre a questão do progressismo, né? O progressismo adora falar, não, porque é preciso... Tá, mas houve falha. Na análise do caso desse sujeito, aí eu pergunto, quem os parentes dessa vítima vão responsabilizar? O Estado. O Estado, mas não é o Estado, que parece o Estado, o governo do Estado agora, o governo federal. Não. Quem é o juiz que deu essa ordem? Por que ele aceitou? Quem fez essa análise com esse sujeito? Por que permitiu que esse sujeito... Porque houve um erro. Se houve um erro, se você comete um erro aqui fora, você responde na justiça. Tá, que momento a gente vai começar a questionar também qual foi a vara de execução que deu autorizou essa medida? Quem foi o profissional do Departamento de Justiça, do setor penitenciário, muito provavelmente, que disse assim, não, essa pessoa tem. Ela se justifica agora? Eu não sei, é uma pergunta, eu confesso a vocês que eu não sei como funciona, mas ela não tem que se justificar, porque isso aqui liberou-se um assassino que cometeu outro crime hediondo, aliás, com requinte de crueldade, de novo na noite de Natal. Não. Precisa começar a se olhar pelo lado da vítima. Qual a perspectiva? Dizendo que esse preso tinha confiança para poder sair às ruas depois de ter cometido um crime bárbaro como cometeu e, mais uma vez, aí a prova. Porque a lógica ele passa por uma análise, né, diante do bom comportamento, enfim, uma série de coisas. Sabe? Bom, esse é elegível para a saidinha. Tá, mas e a questão psicológica? Será que ele está pronto? Tá, tudo bem, dentro da cadeia ele ficou certinho, cumpriu as regras, né? Já está há tanto tempo preso, mas nesse caso, se foi condenado que matou a própria companheira em 2018, 5 ou 6 anos depois ele já pôde ser liberado numa saidinha, nós estamos falando de um crime hediondo. E um erro irreparável agora. Não, nós estamos aqui com uma pessoa que a família perdeu essa pessoa para sempre, ponto, é simples assim. E trágico.